Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo, as notícias atualizadas desta sexta-feira. Eduardo Afonso tem informação importante também, o André Hernan trazendo informação aí sobre o Oscar, o futuro do Oscar no São Paulo. Já deixar os créditos aqui na descrição. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixa o like também, é uma forma, né, de você apoiar o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui as principais informações do São Paulo. São Paulo, com o Edu Afonso, que está com a gente, atualizando as informações do clube, que busca reforços e tem também as suas questões internas a serem resolvidas, hein, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia a você, aos comentaristas, ao fã de esportes. O mercado ainda está movimentado na base da especulação para o São Paulo. A limpa aqui foi grande, né? A gente pegar lá desde a saída do Belmonte e dois outros diretores, tivemos funcionários que saíram e já pelo menos 4 jogadores que foram comunicados que não permanecerão no São Paulo. Rigoni, Dineno, Luiz Gustavo e o goleiro Leandro. Mas essa lista será bem maior, o Patrick Lanza deve ser emprestado e outros jogadores ainda estão sendo analisados pela comissão técnica. O Crespo deixou bem claro na derrota para o Vitória na última rodada que a reformulação será grande, principalmente se acontecer do São Paulo ter dinheiro para contratações. Ter dinheiro não é uma coisa muito fácil por aqui, mas o São Paulo vai tentar na base da criatividade. O Ferrarese também interessa ao Botafogo, é outro que pode sair, embora o São Paulo ainda tenha que receber do Bahia o Nestor, e quando ele receber vai estar no contrato aí de venda do Nestor, a parte que o São Paulo deve para o Grupo City, para que o Ferrarese seja o primeiro jogador oficial do São Paulo, para depois ser negociado se o Botafogo vier mesmo com vontade de tirar o atleta. E tem o caso dos jogadores emprestados, né? João Moreira, o Porto quer estender o contrato dele por mais 6 meses, por empréstimo. São Paulo não deve colocar obstáculos. Eric é uma situação difícil, ele jogou contra o São Paulo na última rodada. O Vitória deve o empréstimo dele, deve essa notificação de 1 milhão, quer comprar o jogador, mas tem uma dívida ainda do Wellington Rato. Então vai ter que fazer um bem bolado com o São Paulo para saldar todos os débitos. O Galopo está querendo ficar e o River também com ele. O Enzo Dias entra nessa negociação e o São Paulo deve receber ainda uma parte em dinheiro. Então são as situações dos jogadores que estão emprestados, ninguém deve voltar. E fora de campo, Bruno, e aí não tem jeito, está sempre movimentado, tem uma matéria do UOL hoje mostrando que a parte médica do São Paulo está muito dividida. Uma das pessoas que conversou com o UOL chegou a falar que existem 3 departamentos médicos aqui no clube. Tem uma história de fornecimento de canetas para emagrecimento para os jogadores. Isso teria causado discórdia dentro dos departamentos médicos que aqui existem. Muita gente já saiu, a gente está apurando essa história da melhor maneira possível para trazer, mas isso pode explicar muito o número elevado de lesões do São Paulo, cerca de 70 na temporada. Quando todos não falam a mesma língua, alguém paga o pato, e nesse caso foi a torcida do São Paulo que viu muitos jogadores entregues ao departamento médico. Bruno. Né, Edu? Quem acaba sofrendo mais, sem dúvida, bom, os atletas contundidos, mas também o torcedor. Valeu, Edu, obrigado. Vamos falar a fonte. Temos bomba. Tem? Temos bomba. Então vai, vambora. Não, a gente estava apurando desde cedo, Bruno Andrade, se puder abrir, vamos abrir, abre geral aqui, no geral, porque assim, ó, Bruno Andrade mandou, a gente conseguiu aqui umas confirmações, mas o Oscar comunicou pessoas próximas que vai parar. O Oscar, jogador de São Paulo, que teve o problema cardíaco recentemente. Ele vai se aposentar? Comunicou pessoas próximas que já tomou a decisão e que vai parar. Ouvimos dos 3 lados aqui, tanto do Hernan, tá a pressão da família também, então a tendência no momento é que o Oscar pare, Bruno Vicário. E a gente tinha ouvido da parte do São Paulo, quando o problema aconteceu, que o São Paulo deixaria claro a decisão ser tomada pelo jogador. Então ele já informou, Bruno, a pessoas próximas que ele vai decidir se aposentar, é isso? Eu entendi ali o cuidado do Felipe em falar a tendência, mas a gente pode falar sim que o Oscar tomou a decisão de parar de jogar. Agora falta um passo importante que possivelmente ou muito provavelmente o São Paulo não vai colocar obstáculo nenhum, porque há um contrato vigente, há um contrato em andamento, eles precisam rescindir esse contrato e seguramente vai ser de forma amigável, deve ter seguro por trás e outras questões, mas é isso, do lado do Oscar a decisão está tomada. Agora é uma questão mesmo de sentar com o São Paulo para alinhar
essa rescisão amigável, que enfim, envolve uma coisa muito humana, muito de saúde, o São Paulo dificilmente vai colocar obstáculos. Então, infelizmente, para o Oscar, infelizmente para o São Paulo, infelizmente para o futebol brasileiro e internacional, um grande jogador, um bom jogador, vai terminar a carreira por conta de saúde, mas enfim, saúde em primeiro lugar, que o Oscar então tenha tranquilidade daqui para frente na sua decisão. E o Oscar teve no CT na semana passada, né? E aí, quando ele esteve lá, foi lá, botou o uniforme, até os jogadores postaram foto, o Lucas postou uma foto com ele, bom te ver bem, irmão, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E assim, o São Paulo queria fazer uma reunião com o Oscar, projetava uma reunião ou projeta uma reunião com o Oscar para entender a decisão. Então, diante dessa decisão já que foi passada para os familiares, para pessoas próximas e tal, São Paulo vai chamar o Oscar para uma reunião para, enfim, comunicar em conjunto, deve ter ali um anúncio um pouco mais delicado, um pouco mais emotivo e tal. E o que eu tenho de informação, isso já não é de agora, o São Paulo estuda até um projeto para colocá-lo dentro do São Paulo, inseri-lo dentro do São Paulo, para ele poder trabalhar lá dentro nos bastidores. Isso o São Paulo está estudando, não está batido o martelo. Então, São Paulo, porque ele tem contrato, né? O contrato dele iria como jogador até o final do ano. Então, o São Paulo estuda inseri-lo no CT, inseri-lo no clube de alguma maneira, para que ele possa ajudar o São Paulo de alguma maneira e ele possa trabalhar lá dentro como consultor, enfim. Ele é um cara vivido, ele é um cara da Europa, bola. Na China. Enfim, é um cara espetacular. A experiência que ele tem é importante. A experiência que ele tem. Então, o São Paulo estuda. Não é nada certo ainda, mas o São Paulo estuda essa possibilidade. O pessoal do staff dele já tá ciente dessa decisão. Ficaram preocupados também, até por conta de tudo que aconteceu, né? Da parada cardíaca, que ele ficou num momento muito frágil dele, então teve essa questão familiar, tudo pesando para que ele parasse. Eles decidiram já, Felipe, se vai ter algum anúncio, se isso vai ser falado? Ainda não está... não está definido isso, eles devem emitir um comunicado, acho que não vai ser algo simples, parei, vai ser algo mais elaborado, né? Mas a decisão, nesse momento, está tomada, para que isso aconteça. Ele avisou pessoas próximas. Ô, Felipe, você vai... Tem que correr lá. Você tem, só para encerrar, então, aquela informação... E vamos voltar na história só para o Felipe ir embora, mas a gente volta na história do DM de São Paulo. Tá? Nossa, aqui é o combo de São Paulo, hein? Que semaninha, né? O River Plate da Argentina, ele tem interesse na contratação do Bernabé. Vamos lá, Hernan. Então a notícia eu li ontem, o Gabriel Sá informou aquela questão de algumas medicações que foram utilizadas ali pelo Departamento Médico de São Paulo, Monjarro, não foi o que ele falou? E isso causou discussão interna no São Paulo? O que acontece assim, o São Paulo politicamente vive uma guerra de bastidores. O São Paulo toma uma decisão de afastar e demitir algumas pessoas, trocar umas pessoas de posto, demitir médico, demitir fisiologista, demitir massagista. Tá se mexendo num vespeiro. E aí, algumas histórias e alguns modelos de trabalhos, eles vêm à tona nesse momento, né? E isso acaba que aflora ainda mais a questão política do São Paulo. Colocando isso, surge essa história do Monjarro, né? O Eduardo Hauen é um médico que, num primeiro momento, trabalhava em Cotia e também começou a trabalhar na Barra Funda. Ele foi levado pelo Douglas Schwartzman, que é uma figura muito conhecida na base do São Paulo e que também tem trânsito na Barra Funda. E é uma figura que faz tempo no bastidor de São Paulo. E é uma figura política importante dentro do São Paulo. E o Hauen é uma figura que é conhecida no meio esportivo, tem um nome, tem moral e tal, e ele começou a fazer um trabalho dentro do CT com alguns atletas. E entre esses trabalhos foi aplicar o Monjarro em atletas. E isso dividiu opiniões dentro do clube. Eu conversei com várias pessoas dentro do São Paulo, até para saber quais atletas usaram,
quem usou, se era atleta lesionado, se era atleta que estava no banco, titular e tal, porque isso, né, faz diferença. Porque, de fato, esse medicamento, para quem não sabe, ele é um medicamento legal, você pode comprar na farmácia, você usa com prescrição médica de um nutrólogo, mas é um medicamento que você usa para uma caneta emagrecedora, que você acaba perdendo força, você acaba perdendo massa muscular. E você emagrece rápido. E a gente não imagina que um atleta... Um jogador de futebol que perde tanto num treinamento, num jogo, precisaria. A resposta que eu tive foram do clube, veja bem, essa informação eu busquei no clube, depois da matéria que foi publicada pelo Gabriel Sá e pelo Pedro Lopes, no portal UOL, que 2 atletas usaram. 2 atletas que não estavam jogando. Tá. Usaram esse medicamento. Estavam contundidos. Não estavam contundidos. Mas não estavam jogando. Não estavam jogando. Então, assim, vamos pensar que são 2 jogadores que estavam na reserva. Tá. Não estavam tendo sequência. Tá. Às vezes não eram relacionados. Esse é o ponto. E o São Paulo alega que os lesionados, e aí foram 70 jogadores que ao todo que passaram pelo departamento médico nessa crise do DM. São Paulo alega que não foi por causa disso que os jogadores se lesionaram, ou perderam força, ou perderam carga, e aí se machucaram por causa disso. Porque existe a dúvida se essas lesões são consequências da medicação. Da medicação. Isso, exato. Há essa dúvida. O São Paulo alega que não. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, isso divide opiniões, porque, independentemente se o cara está jogando ou não, independentemente se ele é titular ou se ele é reserva, se ele se machucou, se ele deixou de se machucar, se ele... Um atleta de futebol usar esse medicamento é polêmico. E isso dividiu opiniões dentro do São Paulo. E isso aflorou a guerra política. Entendi. Tem gente dentro do São Paulo que, quando ficou sabendo que alguns atletas estavam usando essa caneta emagrecedora, os caras ficaram malucos. Malucos. E outros viram como um protocolo médico natural, porque confiam no trabalho do Eduardo Hauen. E o Eduardo Hauen, na própria matéria, se defende, diz que era um protocolo natural. É a medicina, existe esse protocolo, não é nesse momento uma substância proibida. Lembrando, outro ponto que é importante, não é o medicamento o Mounjaro, que é conhecido. Não é o É Mounjaro. um outro tipo de medicamento que, segundo o Eduardo Hauen, é um medicamento que está aprovado pela Anvisa, mas é um medicamento desconhecido. É um medicamento importado. Não é exatamente o Mounjaro. Não é o mas Mounjaro. É também uma caneta emagrecedora. Mas é uma outra... não é o medicamento. Ozempic, não é o Mounjaro, que são os mais conhecidos. Isso, não mas são esses. É um importado que, segundo o Hauen, é uma caneta aprovada pela Anvisa. Bom, aí então acho... É isso, torcedor tricolor, Eduardo Afonso, o André Hernan, pessoal aí da ESPN Brasil, trazendo essas informações aí e notícias, informações importantes. O André Hernan falando ali sobre o Oscar, que muito provavelmente ele vai aposentar, encerrar a carreira. Passou recentemente por problema de saúde e pode ser, né, que ele aposente. O André Hernan já dando aí praticamente como certo que o Oscar vai se aposentar, né? Já conversou ali com parentes, pessoas próximas e que, segundo o André Hernan, a informação aí, deixar os créditos, né? O André Hernan, como vocês viram aí no vídeo, que o Oscar pode se aposentar. Já saiu alguns jogadores, saiu também pessoas ali o Belmonte, né? Foi um dos que saiu, mais pessoas também ali da gestão, funcionários também que saíram, alguns jogadores, pode ser que saia mais também. E que chegue alguns reforços. O André Hernan até falou também sobre o Pochettino, jogador do Fortaleza. Fortaleza que caiu para a segunda divisão, que interessa ao São Paulo. E começando ali, né, o planejamento para a temporada de 2026. Tem que fazer um ano diferente do que foi esse ano de 2025, né? Temporada muito ruim para o São Paulo. Mas é aguardar. Bastidores ali pegando fogo. Tem essa informação, né, de que jogadores, um médico, né, que revela que 2 jogadores usaram canetas emagrecedoras.
pode ser, isso pode até influenciar ali, não sei, na questão de várias lesões. Isso somente aí um profissional da área da saúde, né, para detalhar e destrinchar essa informação também, se pode prejudicar. Eu não sei se interfere muita coisa, né? Mas essa notícia aí também, né, envolvendo notícia de que 2 jogadores usaram canetas, né, emagrecedoras. Eduardo Ruen é o nutrólogo e presta serviço para o clube desde o início da temporada de 2025. Ele, né, que explicou aí o procedimento, mas ele, aqui segundo o pessoal do GL, descarta em relação com o alto número de lesões no elenco, né? Aqui segundo o nutrólogo, a utilização aí de canetas emagrecedoras em jogadores do elenco do São Paulo, responsável aí pelas aplicações. O nutrólogo Eduardo Ruen, que presta serviço para o clube, falou com o GE, negou qualquer relação dessa situação aí com as lesões. Foi uma temporada de muita lesão aí para os jogadores do São Paulo. O DM lotado, mas aguardar aí as próximas informações, né, sobre esse assunto e ver o que vai acontecer. O torcedor espera que o São Paulo, né, contrate algumas peças ali para 2026, para deixar esse time melhor, sair também alguns jogadores, com a possível saída do Oscar, né, a aposentadoria do Oscar, já saiu também Luiz Gustavo, jogadores mais velhos, né, São Paulo contratar ali jogadores mais jovens até para deixar o elenco, né, um pouco mais jovem, sem muitos medalhões. O Luiz Gustavo também e o Oscar, se confirmar mesmo aí essa aposentadoria, né, 2 jogadores aí com um salário bem alto. Mas é aguardar, deixa a sua opinião aqui nos comentários, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.